Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa quem doer, direto aqui de Brasília, do olho do furacão. Senhoras e senhores, esmaga no like, estamos começando o jornal que fala a verdade, doa quem doer. Mata a cobra, mostra o pau e a cobra morta. Fica junto com a gente, compartilhe esse vídeo, chame outras pessoas para assistir. Estamos no ar, estamos apenas começando. Muito obrigado pela sua audiência. E vamos às notícias, minha gente, que atrás vem gente. Olha isso. Bolsonaro recua após ultimato da Globo. E também Jair entra com ação contra Lula no Tribunal Superior Eleitoral. É isso que vocês ouviram aí. A Globo deu ultimato ao Bolsonaro. Porque é o seguinte, todos os candidatos, os que são melhores colocados, como o próprio Bolsonaro, o Lula, o Ciro Gomes, a Simone Tebet e o André Janones haviam sido convidados pela Globo para aquela entrevista na bancada do Jornal Nacional. Uma entrevista que dura 40 minutos com cada candidato. Então, eles sortearam o nome e o sorteio, o primeiro, foi o Bolsonaro. A gadaiada foi a loucura, porque disseram que eles escolheram primeiro o Bolsonaro para dar voz para o Lula por último. Na verdade, o sorteio foi feito ao vivo no Jornal Nacional e a gente viu como é que foi. O Bolsonaro foi ali sorteado como o primeiro e a Globo diz o seguinte, nas entrevistas que a gente vai fazer, tanto no Jornal Nacional quanto na Globo News, tem que ser no estúdio, presencial, e ali no Jornal Nacional a Renata e o William Bonner que irão entrevistar. Só que o Jair Bolsonaro, através da sua assessoria, diz que queria que a entrevista fosse no Palácio da Alvorada, por causa da agenda do Bolsonaro, de outros compromissos, queriam que fosse no Palácio da Alvorada. Na realidade, o Lula, quando foi presidente e foi candidato à reeleição, esteve também no Jornal Nacional e não exigiu que fosse aí no Palácio da Alvorada. A exigência do Bolsonaro na realidade, uma forma de peitar a Globo, dizer, não, só dou entrevista para vocês se for no Palácio da Alvorada, com a minha equipe, ali eu vou estar salvaguardado de qualquer coisa, e aí vocês não vão poder editar, aquele enxame do Jair Bolsonaro. Então, eles disseram, vai ser no Palácio da Alvorada. Aí a Globo, o Jornal Nacional, disse o seguinte, olha, se não for no estúdio da Globo, se não for no Jornal Nacional, nós não vamos em lugar nenhum que não seja no estúdio. Então a Globo cancelou o Jair Bolsonaro para dar esse bate-papo, para fazer essa entrevista. Só que hoje a assessoria do Jair Bolsonaro enviou uma nota, um e-mail para a Globo dizendo, não, menino, era só uma pegadinha, a gente só queria ver mesmo se vocês iam ou não iam fazer essa entrevista. Não, o que a gente disse foi o seguinte, que a gente gostaria que fosse no Palácio da Alvorada, mas já que não pode, o Bolsonaro vai sim encontrar um tempo e estará junto com vocês lá no Jornal Nacional. Aí, engraçado, que eu li num outro blog bolsonarista, e é engraçado, aqui o nosso título é Bolsonaro recua após o ultimato da Globo. Ou seja, a Globo disse, ou é do nosso jeito, ou não vamos lhe entrevistar. Simples assim, porque o Bolsonaro achou, eu sou o rei da cocada. Então, se eu não topar ir para lá, a Globo vai ter que vir a mim. Só que a Globo disse, não, se não quiser, a gente cancela, só entrevista os outros. A Bolsonaro ficou pé da vida. Só que no site bolsonarista, eu pesquiso em todos os sites, o G1, o UOL, Portal Terra, o Poder 360, o 247, todos os canais de notícia. Só que tem um, que é de Minas Gerais, que está dizendo assim, Globo recua depois das exigências de Bolsonaro. Veja como é estranho, né? Na realidade foi o contrário. Mas vamos mostrar aqui a notícia completa para vocês. A assessoria do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, informou à Globo na manhã desta sexta que ele decidiu comparecer aos estúdios da emissora no Rio de Janeiro para a realização das entrevistas com os candidatos à presidência no Jornal Nacional.
Em e-mail enviado no fim da noite de quinta, a assessoria manifestava a disposição de Bolsonaro de conceder entrevista, mas no Alvorada, alegando que em função da campanha e de compromissos assumidos anteriormente, a agenda presidencial impossibilitaria a ida ao Rio de Janeiro no dia 22 de agosto. Com as regras anunciadas diversas vezes, previa a realização de sabatinas do G1, Globo News e Jornal Nacional, nos estúdios da emissora. A Globo reiterou que a entrevista não poderia ser realizada em Brasília e considerou que o convite fora recusado, não é? Só que aí, na manhã de hoje, a assessoria do presidente mandou uma nota dizendo não, olha, a gente realmente querendo o Palácio do Alvorada, mas não vai dar? O Bolsonaro vai sim, era só uma brincadeira, pegadinha do malandro. Gente, aí ficou desse jeito aqui as entrevistas. Olha aí. Então, Jair Bolsonaro vai no dia 22 de agosto, o Ciro Gomes no dia 24 de agosto, o presidente Lula no dia 25 de agosto e a Simone Tebet no dia 26. Então está assim a lista na ordem do agendamento na Globo, tá desse jeito aí, entendeu? Então, primeiro o Jair, depois o Ciro, depois o Lula, depois a Simone. Só que entrou uma outra no páreo aí, né, gente? Entrou uma outra no páreo. Vamos ver se ela pontuar até lá. Vamos ver se a Globo também chama. Olha, campanha de Bolsonaro buscou abrir canal, né, o canal de diálogo com Faria Lima após manifesto. Vocês lembram aqui da carta, a favor da democracia, que o Bolsonaro desdenhou, falou mal, tentou desprezar, menosprezar? Essa cartinha aí, você não é de nada não e tal, essa cartinha, pois é. Ele ficou tão puto, que economistas que fazem parte do seu governo, Paulo Guedes, assessores e tal, também das comunicações, fizeram de tudo e o Bolsonaro vai se reunir com os banqueiros, porque ele ficou pé da vida, que diz que muitos banqueiros haviam anunciado e não entendia por quê. Ele falou tanto contra a carta que agora está buscando a ajuda dos banqueiros, dos donos dos bancos, para se reunir, já que muitos deles também assinaram a carta a favor da democracia. A gente sabe que foi um peso muito grande para a campanha do Bolsonaro a carta, que teve uma adesão enorme, tanto de juristas como de ex-ministros, ministros, enfim, de pessoas ligadas também ao mundo artístico, youtubers, cantores e pessoas que querem o bem do Brasil. O Bolsonaro chamou de cara de pau, chamou de mau caráter e agora, recuando, chama aqueles que assinaram a carta para uma conversa, né? Porque ele sente que o negócio não tá de brincadeira, minha gente. O negócio não tá de brincadeira. Olha isso aqui. Mas, olha, gente, e essa notícia me deixou muito triste. A notícia do nosso saudoso, do querido Jô Soares, que faleceu hoje, dia 5 de agosto de 2022. Jô Soares, que nasceu no dia 16 de janeiro de 1938. Jô Soares, que foi escritor, jornalista, né, autor de várias peças de teatrais e também de programas de televisão, né? Eu assisti Jô Soares durante muitos anos. Eu posso dizer para vocês que o Jô Soares foi uma inspiração para eu fazer comunicação, para eu entrar no ramo de comunicação, para ter estudado e para estar hoje aqui com vocês. Aquela coisa chique do Jô Soares. Porque o Jô Soares, ele tinha o que muita gente, o que muitos apresentadores não tem hoje. O Bolsonaro, Bolsonaro, imagina, a gente fala tanto da desgraça que acaba, muda tudo. Jô Soares, Bolsonaro não, Bolsonaro é completamente diferente. O Jô Soares é uma pessoa elegante, ele era elegante, inteligente, era engraçado, sabia fazer piada, né? Hoje em dia a gente tem o Danilo Gentili, minha gente. O negócio ficou tão pobre. O Jô Soares inaugurou aqui no Brasil o talk show, aquela entrevista, aquela bancada de entrevista, aquele estilo de entrevistar e com graça, né? Com sutileza, com leveza. E muitas vezes o Jô também era mais que um simples apresentador, do que um entrevistador. Ele era a estrela do momento.
Então, por muitos anos eu assistia o Jô Soares no SBT, que era o Jô Soares 11h30, o programa dele na Rede Globo, que era o programa do Jô, e era fantástico, sempre gostei muito do dia de quarta-feira, que era aqueles dias que ele reunia as meninas do Jô, onde eles iam falar ali sobre política. Enfim, o Jô Soares foi fantástico. Aliás, o presidente Lula, ele falou isso aqui sobre o Jô Soares, né? Mas antes, vamos à notícia. Jô Soares morreu na madrugada desta sexta-feira, aos 84 anos. A informação foi confirmada por sua ex-mulher, Flávia Pedras, nas redes sociais. Em nota, o hospital informou que ele estava internado desde o dia 28 de julho e morreu às 2h20 da madrugada. Faleceu há alguns minutos, diz a nota, o ator, humorista, diretor e escritor Jô Soares. Nos deixou no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, cercado de amor e cuidados. O funeral será apenas para famílias e amigos próximos. Ela escreveu ao postar uma foto de Jô Soares em seu perfil. O Lula disse sobre Jô Soares, seus talentos e atividades eram tantos que desafiam categorias. O presidente de Portugal também se manifestou em nota, soltou uma nota, saiu de cena, mas não dos nossos corações, nem das nossas memórias, disse o presidente de Portugal. Olha, gente, é triste, não é? O Jô Soares, assim, tinha uma leveza, um modo de fazer humor sem ofender, mas de uma maneira muito inteligente. E eu tenho aqui um dos vídeos dele que eu gostei muito, uma das partes, é essa que demonstra a grandeza de Jô Soares. Reveja. Eu queria contar uma história que dá uma ideia das coisas que eu aprendi com o Rafinha. Uma vez numa livraria, ele chegou junto ao caixa carregando uma dúzia de livros. Eu estranhei, eu falei, Rafa, peraí, é muito, 12, não, escolhe 6. Ele falou, não, então não quero nenhum. Pensei que era uma malcriação, eu falei, como não quer nenhum? Não, eu prefiro não escolher. Mas por quê? Porque escolher é perder sempre. Claro, você escolhe um que você não escolheu, não vai. Hoje eu também não preciso escolher. Como ele nunca faltou ao seu trabalho, também não posso faltar ao meu. Um beijo do gordo e a vida continua, a vida sabe, é o que a gente veio fazer aqui. O saudoso Jô Soares, né? Que nos fazia uma companhia muito grande, aqueles que assistiam o Jô. Um dos últimos vídeos do Jô Soares, que foi ao ar na televisão, na realidade, foi uma entrevista rápida que ele deu no dia que ele foi se vacinar, não é? Contra a Covid. Vamos ver? É um alívio, um grande alívio. Vacinem, pelo amor de Deus. Senhoras e senhores, vai esmagando nesse like, a gente está ao vivo para todo o Brasil, direto do olho do furacão, arrebentando a boca do sapato. Quero pedir para vocês também que esmaguem no like, transmitam isso para outras pessoas, fica sempre ao vivo com a gente, porque eu fico aqui só, mas vocês também nos ajudam, não é? Eu gostava muito quando o Jô Soares lia aquelas plaquinhas, não é? Vocês lembram quando ele lia aquelas plaquinhas? Reveja. De acordo com a última pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha. Não, gente, não é isso. Não é... Meu Deus, gente, não é isso não. Ia passar uma coisa horrível agora aqui, porque mandaram esse meme pra mim, cara, e eu, sem querer, coloquei na tela, mas graças a Deus que tirei antes de falar o negócio. Saudoso Jô Soares, vai deixar saudade, né? Essa é a realidade. Gente, esmaga nesse like, você tá no Critica Brasil, vamos continuar com as notícias. PL envia 7 ações contra Lula ao Tribunal Superior Eleitoral após ataques ao presidente Bolsonaro. Eu leio algumas jornais, e eu já falei para vocês aqui,
que o jornal Metrópole, ele tem um jeito assim, quando fala do Lula e do Bolsonaro, posta o Bolsonaro às vezes, dependendo muito do editor e do jornalista, como se fosse uma vítima. E o Lula é aquele que ataca. Então veja, olha só, olha o título. PL envia 7 ações contra Lula ao Tribunal Superior Eleitoral após ataques ao presidente Bolsonaro. Não é? Veja, dá a entender que o Lula ataca o Bolsonaro e que o Bolsonaro não ataca. O Bolsonaro é uma pessoa gentil, tão educado, nunca falou um palavrão na vida, é uma pessoa assim que se você senta com ele na mesa, você tem o prazer de almoçar com esta pessoa. Tudo que ele fala envolve a gentileza, envolve a educação. Bolsonaro nunca ataca ninguém, nunca fala nada pra ninguém, nunca intimida as pessoas, nunca tenta sacanear com a imagem da pessoa. Não, Bolsonaro não. Vamos acompanhar a notícia. Em uma das representações, o PL acusa o candidato Lula de gravíssimas ofensas à honra e à imagem do atual presidente da República, bem como realizou um verdadeiro discurso de ódio contra seu opositor, o que, segundo a sigla, reforça a gravidade dos atos praticados e reprovável desrespeito do pré-candidato petista ao cumprimento das normas eleitorais. Veja, isso aqui não é o Lula não, gente, indo no TSE contra o Bolsonaro. É o Bolsonaro que autorizou a sua campanha a ir contra Lula, denunciando 7 ações, inclusive pedindo que não fale mais que o Bolsonaro é genocida, não fale um monte de coisa, e acusa o presidente Lula de estar difamando ele. Olha, está na hora de a campanha do presidente Lula entrar com mais 30 ações de um dia só contra o Jair Bolsonaro, porque se for essa situação de acusar e de falar, o Bolsonaro fala contra o Lula todos os dias, todo o tempo. Aliás, é uma coisa que não sai da boca dele, é o nome do Lula. Mas vamos às notícias, minha gente. União Brasil anuncia Soraya Tronic como candidata à presidência. Após Luciano Bivar desistir da candidatura, partido indica para concorrer ao Planalto nome da senadora eleita pelo Mato Grosso do Sul. Na verdade, eu nunca tinha escutado falar dela, não é? Ela vai ser candidata do União Brasil, só para não perderem, né, a chance de estar ali, de servir. Olha, eles vão ter um bom tempo de televisão, não é? Um bom tempo de televisão, tem muita grana. Aliás, a União Brasil é a confederação que tem mais dinheiro na campanha, é eles. Podem fazer alguma mexida aí, pegar alguns eleitores do Moro por aí, que ainda tem 4% de que dizem que não vão votar em nenhum. Vamos ver se ela alcança alguma coisa e que ela seja convidada pelo Jornal Nacional para dar essa entrevista. Esse negócio de terceira via já era. O que a gente está vendo aqui que só tem uma via, né? A outra é pro abismo, não tem para onde. Mas enfim, vamos lá. Delegados lançam manifesto em defesa da democracia. Rechaçamos arroubos autoritários, diz a nota. Delegados do Brasil inteiro assinam e divulgaram ontem, na quinta-feira, manifesto em defesa da democracia. No texto da carta, eles afirmam ter consciência do papel institucional do delegado de polícia de ser o primeiro garantidor da legalidade e da justiça. Manifestam a crença nos valores da democracia e da cidadania. Rechaçam qualquer tentativa de desrespeito à ordem constitucional ou a roubos autoritários. Em outro movimento da cara, os delegados que assinam o manifesto, que em Estado Democrático de Direito, a Polícia Civil, tem um papel constitucional da preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio e a função de polícia judiciária e a apuração das infrações penais, não sendo possível compactuar com qualquer atentado à lei, aos bens que devem ser protegidos constitucionalmente. É isso aí que falou. Ainda bem que muita gente se manifestando para que o Bolsonaro entenda que ele não é unanimidade entre a Polícia Federal, entre a Polícia Militar, nem mesmo entre os militares. Ele sabe que depois da visita do secretário de Defesa americano aqui no Brasil,
e ali negando qualquer apoio a roubos autoritários ou a um golpe. Bolsonaro se sentiu muito solitário. O alto comando das Forças Armadas já disse que não vai entrar em qualquer tipo de coisa, que vai continuar mantendo a ordem e a lei e vai prestar continência, seja o presidente que vier. Então o Bolsonaro fica nesse mar assim, solitário e reverberando, gritando para a gadaiada dele, que é o que ele faz de melhor. Vamos esmagando no like, pessoal. Olha, você pode ajudar o Critica Brasil pelo Zap 61983046113, que também é o mesmo Pix, tá certo? Nós vamos que vamos. Se você quiser entrar em contato com a gente, mande mensagem pelo Zap 61983046113. Agradeço a todo mundo a participação. Lembrando que amanhã tem palestra inédita aqui no Critica Brasil, às 16h30. Palestra esta que eu preciso do apoio de vocês. Então venham aqui amanhã, palestra no Critica Brasil, direto do olho do furacão. Eu aqui em Santarém estarei. Dá uma olhada por mim que eu tô assim, sabe? Com aquele nariz entupido, meio gripadinho, tá? E aqui tomando o meu suco de limão. Muito obrigado, sexta-feira, sextou. Grande abraço para todos. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Grande abraço. Aliás, beijo do magro. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Critica Brasil, falando a verdade. Doem quem doer. Eu queria contar uma história que dá uma ideia das coisas que eu aprendi com o Rafinha. Uma vez numa livraria, ele chegou junto ao caixa carregando uma dúzia de livros. Eu estranhei. Eu falei, Rafa, peraí, é muito. 12? Não. Escolhe 6. Ele falou, não, então não quero nenhum. Pensei que era uma malcriação. Falei, como não quer nenhum? Não, eu prefiro não escolher. Mas por quê? Porque escolher é perder sempre. Claro, você escolhe um que você não escolheu, não vai. Hoje eu também não preciso escolher. Como ele nunca faltou ao seu trabalho, também não posso faltar ao meu. Um beijo do gordo e a vida continua, a vida é, sabe, é o que a gente veio fazer aqui.